Dá licença. Faz favor, faz favor. Ok. Boa tarde. Olá. Obrigado, meu pai. Obrigado. Oh, o que é que se passa? Cota, na verdade, segui a tua irmã. Eu gosto muito da tua irmã. Irmã, A tua irmã, Cota. o que é que tu quer? Tens o que com minha irmã? Eu amo muito dela e ela não me deixa abrir o coração dela para mim, Cota. O que é que eu faço, meu Cota? Por favor, me ajuda só, meu Cota. Eu acho que isso aqui é uma falta de respeito. Não, Cota, não faz isso. Oh, A vida dela não me respeita, tá? Tu me pediu opinião. não, porque o Cota, como o Cota é o mano dela, o Cota é que manda, porque ela tá me agarra muito e eu posso pagar uma cena no Cota. Cota, posso te pagar mesmo? Cota, Com respeito, rapaz. Cota, não faz isso. Casa-me, Cota, com respeito. Vamos sair. Cota, por favor. Vamos sair. Cota, não, desculpa, Cota, te Tudo é. Beca, filho da puta. Olha, Beca. Como é que é essa brincadeira então, hã? Dona Mata meteu essa dele vir na minha casa. Como é que é essa brincadeira então, hã? Mas eu não sabia. Como é que é essa brincadeira? Sai daqui da minha casa. Sai da minha casa. Não sabia.